Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre a salamandra. Silenciosas, misteriosas e incrivelmente adaptáveis, as salamandras são algumas das criaturas mais fascinantes que habitam florestas e rios ao redor do mundo. Estudar salamandras não é apenas fascinante, mas também fundamental para entendermos a natureza, os ecossistemas e até avanços da ciência moderna. Embora existam há mais de 200 milhões de anos, muitas salamandras continuam sendo verdadeiros enigmas da natureza, escondidas entre folhas, troncos e águas cristalinas. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo das salamandras, conhecendo suas cores, hábitos, estratégias de defesa e a incrível capacidade de regeneração que impressiona cientistas até hoje. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. As salamandras podem parecer simples à primeira vista, mas seus corpos guardam adaptações incríveis, resultado de milhões de anos de evolução. Forma alongada e flexível, corpo cilíndrico que facilita movimentos em solo, água ou entre folhas úmidas. Cabeça pequena e olhos grandes, alguns olhos adaptados para a visão noturna, outros para a caça subaquática. Cauda longa e funcional, usada para equilíbrio, natação e defesa, pode ser autotomizada em algumas espécies. Com corpos alongados, caudas longas e olhos adaptados, as salamandras são mestres da movimentação discreta e da caça silenciosa. Pele úmida e permeável, fundamental para a respiração cutânea, absorvendo oxigênio e água. Cores e padrões variados, algumas espécies camufladas em tons de marrom ou verde, outras com cores vibrantes, como vermelho, laranja ou amarelo, indicando toxicidade. A pele das salamandras não serve apenas para respiração, suas cores e padrões podem proteger contra predadores ou sinalizar que são venenosas. Algumas salamandras podem regenerar cauda, membros, olhos e até partes do coração. Um dos traços mais impressionantes, se perderem a cauda ou até um membro, conseguem regenerar completamente, um verdadeiro milagre da natureza. Algumas espécies possuem pulmões reduzidos ou inexistentes, respirando somente pela pele. Espécies aquáticas mantêm brânquias externas mesmo na fase adulta, neotenia. Enquanto algumas salamandras respiram pelos pulmões, outras desafiam a regra, respiram apenas pela pele ou mantêm brânquias externas para viver na água. Salamandras possuem língua pegajosa e rápida para capturar insetos e pequenos invertebrados. Algumas espécies aquáticas usam movimentos rápidos da mandíbula para capturar presas na água. A boca pode ser pequena, mas é extremamente eficiente, com línguas rápidas ou mandíbulas ágeis, capturam suas presas sem esforço aparente. Tamanho varia de 2 a 30 centímetros dependendo da espécie, a salamandra gigante da China pode ultrapassar 1 metro. Algumas vivem até 20 anos em vida selvagem, com espécies de laboratório vivendo ainda mais. De pequenas e discretas a verdadeiros gigantes, as salamandras apresentam dimensões e longevidade impressionantes para anfíbios. Algumas espécies possuem toxicidade extrema, podendo secretar veneno potente suficiente para afastar predadores maiores, como aves e pequenos mamíferos. Apesar do tamanho, algumas salamandras são verdadeiras armas químicas da natureza, defendendo-se com toxinas poderosas. As salamandras são verdadeiras amantes da umidade. Sua sobrevivência depende de florestas, rios e córregos onde a água e a sombra estão sempre presentes. Florestas temperadas e tropicais, que espécies terrestres buscam folhas, troncos e musgo úmido. Áreas aquáticas, córregos, lagoas e poças para espécies aquáticas ou larvais. Cavernas e subterrâneos, algumas salamandras troglóbias vivem em locais escuros, adaptadas à vida sem luz. Algumas preferem a folhagem das florestas, outras nadam em rios e lagos, e algumas até se aventuram em cavernas escuras, vivendo longe da luz do sol. Umidade, fundamental para a respiração cutânea e sobrevivência. Temperatura, geralmente moram em climas frios ou moderados, raramente em regiões muito secas ou quentes. Vegetação, presença de folhas, troncos e musgos garante abrigo e proteção de predadores. Umidade, temperatura amena e vegetação densa são essenciais, sem eles, as salamandras não conseguem sobreviver por muito tempo. América do Norte, maior diversidade de espécies, incluindo salamandras tigre-mole. Europa, algumas espécies terrestres comuns em florestas temperadas. Ásia, destaque para a salamandra gigante da China, espécie única e rara. Algumas espécies podem ter distribuição limitada a microhabitatas, como pequenas regiões montanhosas ou vales específicos.
As salamandras estão espalhadas pelo hemisfério norte, com maior diversidade na América do Norte, espécies únicas na Ásia e representantes em algumas florestas europeias. As salamandras são pouco móveis e geralmente permanecem em áreas restritas durante a vida. Algumas migram temporariamente para a reprodução, atravessando o solo úmido até córregos ou lagoas. Embora passem a maior parte da vida em pequenas áreas, muitas salamandras se deslocam durante a estação de reprodução, atravessando o solo úmido em busca de água. Poluição da água, córregos contaminados reduzem a sobrevivência. Desmatamento, perda de folhas, troncos e abrigo. Mudanças climáticas afetam temperatura e umidade, prejudicando espécies sensíveis. As salamandras são extremamente sensíveis às mudanças do ambiente. Poluição, desmatamento e mudanças climáticas podem ameaçar sua sobrevivência em apenas algumas décadas. Algumas salamandras troglóbias, como a salamandra cega do Texas Eurysea ratuni, vivem totalmente sem olhos e pigmentação, adaptadas a cavernas escuras. Em algumas cavernas, salamandras vivem completamente sem olhos e com pele pálida, mostrando como a evolução pode moldar os animais ao ambiente extremo. A dieta das salamandras está intimamente ligada ao seu habitat e tamanho corporal. A alimentação das salamandras é uma verdadeira aula de adaptação. Cada espécie caçará de acordo com seu ambiente, tamanho e habilidades. Insetos, como moscas, grilos, besouros e larvas. Outros invertebrados e minhocas, caracóis, pequenos crustáceos. Algumas espécies maiores podem se alimentar de pequenos anfíbios ou até filhotes de salamandras menores. Embora pequenas, as salamandras são caçadoras eficientes. De insetos a minúsculos caracóis, cada refeição é estratégica e precisa. Caça ativa, algumas espécies andam lentamente, observando o ambiente em busca de presas. Emboscada, outras se escondem e esperam a aproximação da presa para atacar rapidamente. Uso da língua, rápida e pegajosa, eficiente para capturar insetos à distância. Aquática, que espécies aquáticas usam movimentos rápidos da mandíbula e sucção para capturar presas na água. Dependendo da espécie, a caça pode ser uma caminhada silenciosa, uma emboscada paciente ou um ataque rápido usando a língua pegajosa ou movimentos ágeis na água. A maioria das salamandras é noturna, saindo à noite para se alimentar, evitando predadores. Algumas espécies aquáticas podem caçar durante o dia, dependendo da temperatura e disponibilidade de presas. A escuridão favorece a caça. À noite, as salamandras saem em silêncio, aproveitando a umidade e o frescor para capturar suas presas. Larvas aquáticas se alimentam principalmente de plâncton, pequenos invertebrados e matéria orgânica. Essa fase é crucial para o crescimento e desenvolvimento até a metamorfose. Mesmo antes de se tornarem adultas, as salamandras larvais já são predadoras eficientes em seu ambiente aquático, garantindo energia para crescer e se desenvolver. Ao se alimentar de insetos e outros invertebrados, salamandras ajudam no controle de populações e mantêm o equilíbrio ecológico. Além de se alimentar, as salamandras desempenham um papel vital no ecossistema, controlando populações de insetos e outros pequenos invertebrados. Em tempos de escassez, a sobrevivência fala mais alto. Algumas salamandras podem até se alimentar de indivíduos mais jovens ou menores da própria espécie. As salamandras possuem comportamentos variados, adaptados a hábitos noturnos e ambientes úmidos. As salamandras podem parecer silenciosas e discretas, mas cada movimento e escolha de abrigo revela estratégias complexas de sobrevivência. Noturnas, a maioria se alimenta e se movimenta principalmente à noite. Diurnas, algumas espécies aquáticas podem ser ativas durante o dia. Abrigo, passam o dia escondidas embaixo de troncos, folhas ou dentro de buracos. A escuridão favorece a caça e protege contra predadores. À noite, as salamandras saem de seus esconderijos, mas durante o dia permanecem discretas e bem protegidas. Terrestres, caminham lentamente, se contorcendo entre folhas e musgos. Aquáticas, nadam usando a cauda como propulsor. Algumas cavernícolas, movem-se com cuidado em ambientes escuros e úmidos, adaptadas à escuridão total. Dependendo do habitat, a salamandra pode rastejar lentamente entre folhas ou deslizar agilmente pela água, usando a cauda para impulsão. Cortejo, machos realizam danças e movimentos para atrair fêmeas, às vezes envolvendo toque e exibição de cores. Fertilização interna, a maioria utiliza espermatóforo, pacote de esperma, depositado pelo macho para a fertilização da fêmea. Ovos, algumas espécies depositam ovos na água, outras no solo úmido ou sob folhas.
Metamorfose: larvas aquáticas se transformam em adultos terrestres em algumas espécies, outras mantêm traços larvais, neotenia. O ciclo de vida das salamandras é fascinante, da dança do cortejo à fertilização interna, dos ovos à metamorfose, cada etapa revela adaptações incríveis à sobrevivência. Majoritariamente solitárias, salamandras adultas evitam contato fora do período de reprodução. Territorialidade: machos podem se tornar agressivos em relação a outros machos durante a reprodução. Salamandras adultas são discretas e solitárias, defendendo seu território principalmente durante a temporada de reprodução. Camuflagem: cores e padrões ajudam a evitar predadores. Autotomia: capacidade de soltar a cauda quando ameaçadas. Toxinas na pele: algumas espécies usam química para defesa. Seus comportamentos de defesa vão além da camuflagem: cauda que se solta, pele tóxica e movimentos furtivos aumentam suas chances de sobreviver. Apesar de discretas, algumas salamandras podem viver mais de 2 décadas, repetindo seu ciclo de vida diversas vezes e garantindo a continuidade da espécie. Pequenas, discretas, mas extremamente engenhosas, as salamandras desenvolveram defesas que aumentam suas chances de sobrevivência em um mundo cheio de predadores. Cores e padrões ajudam a se misturar com folhas, troncos e musgos. Espécies de cores vivas podem confundir predadores, parecendo perigosas ou tóxicas. A camuflagem é a primeira linha de defesa. Algumas salamandras se escondem tão bem que até predadores atentos passam despercebidos. Algumas espécies produzem toxinas potentes em glândulas cutâneas, que podem causar irritação ou até ser letais para predadores pequenos. Exemplo: salamandra listrada, salamandra, libera toxina quando ameaçada. Algumas salamandras são verdadeiras armas químicas da natureza, suas toxinas desestimulam predadores e garantem proteção eficaz. Se ameaçadas, muitas salamandras podem se livrar da própria cauda. Esse truque oferece tempo precioso para escapar do perigo. Postura de alerta: erguem o corpo ou cabeça para parecer maiores ou mais ameaçadoras. Imobilidade: algumas permanecem imóveis para não chamar a atenção do predador. Movimento furtivo: deslocamento silencioso entre folhas e troncos para evitar detecção. Além de camuflagem e química, as salamandras utilizam comportamento inteligente, podem se manter imóveis, parecer maiores ou se mover silenciosamente para escapar do perigo. Larvas aquáticas podem secretar toxinas ou muco pegajoso para afastar predadores. Algumas larvas possuem cores de alerta, indicando perigo mesmo na fase inicial de vida. A defesa começa cedo, mesmo as larvas já possuem mecanismos químicos e visuais que reduzem o risco de serem devoradas. E como se não bastasse, algumas espécies liberam odores desagradáveis, garantindo mais uma camada de proteção contra predadores. As salamandras surgiram há mais de 200 milhões de anos, no período Triássico, sobrevivendo a mudanças climáticas, extinções e transformações do planeta, tornando-se verdadeiras sobreviventes da história da vida. Seus primeiros ancestrais eram pequenos, alongados, cauda longa e viviam próximos à água, muito parecidos com as salamandras modernas, mas com algumas diferenças anatômicas sutis. Respiração cutânea e pulmões reduzidos: algumas espécies evoluíram para respirar apenas pela pele, facilitando a vida em ambientes úmidos e sombreados. Regeneração de membros: capacidade evolutiva única, possivelmente relacionada à sobrevivência de predadores e regeneração de tecidos danificados. Diversidade de cores e padrões: evolução de cores vibrantes ou camuflagem para proteção contra predadores. Metamorfose variável: algumas espécies mantêm traços larvais por toda a vida, neotenia, enquanto outras completam metamorfose. A evolução deu às salamandras habilidades surpreendentes: algumas respiram apenas pela pele, outras regeneram membros, e muitas desenvolveram cores e padrões que garantem proteção e camuflagem. Ao longo de milhões de anos, as salamandras se espalharam pelo hemisfério norte, encontrando novos habitats e evoluindo para se adaptar a florestas úmidas, montanhas e rios frios. Alguns fósseis revelam espécies extintas que ajudam a entender a evolução das salamandras. Exemplo: fósseis do gênero Paleopletodon, mostrando traços primitivos de membros e cauda. Os fósseis nos contam histórias antigas. Espécies extintas mostram que as salamandras mudaram pouco ao longo de milhões de anos, mantendo características essenciais que ainda vemos hoje. Certas salamandras modernas são verdadeiros fósseis vivos, vivendo hoje praticamente como seus antepassados do Triássico. Assim como nós temos sobrenomes que nos conectam a uma família, os animais também têm uma classificação que revela suas relações evolutivas e parentescos.
Classe: Anfibia. Características principais dos anfíbios: pele úmida, respiração cutânea, pela pele, e ciclo de vida com metamorfose em algumas espécies. Pertencentes à classe anfibia, as salamandras compartilham algumas características com rãs e sapos, como a pele úmida, mas também têm diferenças únicas que veremos a seguir. Ordem: Caudata, Urodela. Dentro dos anfíbios, as salamandras fazem parte da ordem Caudata, também chamada de Urodela, que significa com cauda. Ao contrário de rãs e sapos, as salamandras mantêm sua cauda durante toda a vida, uma característica que define sua ordem, Caudata. A ordem Caudata é dividida em 3 subordens: Cryptobranchoidea, Salamandroidea e Sirenoidea. Principais famílias e espécies. Existem várias famílias de salamandras, com destaque para algumas. Salamandridaida, que inclui salamandras verdadeiras e tritões, algumas são tóxicas. Ambistomatida, salamandras mole ou tigre, conhecidas por regeneração rápida. Pletodontidae, salamandras sem pulmões, respiram apenas pela pele. Essas famílias pertencem à subordem Salamandroidea com anfilmidada, de Camptodontidae, Proteidae e Hyacotritonidae completando a subordem. A subordem Cryptobranchoidea é formada por 2 famílias, Cryptobranchidae e Inobidae. Sirenoidea contém apenas uma família Sirenidae. As salamandras se dividem em diferentes famílias, cada uma com adaptações únicas. Algumas respiram pela pele, outras apresentam cores vibrantes ou até toxinas para se proteger. Embora todas sejam anfíbios, salamandras se diferenciam pela cauda, corpo alongado e pelos hábitos muitas vezes mais reclusos e noturnos. Algumas salamandras parecem saídas direto de um livro da pré-história, com características que mudaram muito pouco ao longo de milhões de anos. Apesar do tamanho discreto, as salamandras têm um papel essencial nos ecossistemas, mantendo o equilíbrio e a saúde do ambiente em que vivem. 1. Controle de populações de insetos. Ao se alimentar de insetos, larvas e pequenos invertebrados, as salamandras atuam como controladores naturais de pragas, protegendo plantas e outros animais do desequilíbrio. 2. Indicadores ambientais. Por serem extremamente sensíveis às mudanças no ambiente, a presença ou ausência de salamandras pode indicar se um ecossistema está saudável ou ameaçado. 3. Ameaças à sobrevivência. Infelizmente, muitos fatores ameaçam as salamandras. Perda de habitat, desmatamento e urbanização reduzem áreas úmidas essenciais. Poluição da água, agrotóxicos e esgoto afetam reprodução e crescimento das larvas. Mudanças climáticas, variações na temperatura e umidade prejudicam espécies sensíveis. Espécies invasoras, predadores introduzidos podem ameaçar populações locais e colocam em risco sua sobrevivência. 4. Esforços de conservação. Conservar salamandras envolve áreas protegidas, parques e reservas preservam habitats críticos. Monitoramento de espécies, programas científicos ajudam a entender populações e riscos. Educação ambiental, conscientizar o público sobre a importância de salamandras e ecossistemas. 5. Participação do público. Mesmo pequenas atitudes podem fazer grande diferença. Preservar a natureza ao seu redor protege as salamandras e todo o ecossistema. 6. Curiosidade de conservação. Espécies únicas, como a salamandra gigante da China, nos lembram que cada salamandra preservada é um pedaço vivo de história evolutiva que ainda podemos proteger. As salamandras não são apenas animais discretos e silenciosos, elas escondem segredos incríveis que mostram como a natureza é cheia de surpresas. 1. Regeneração impressionante. Algumas espécies podem regenerar membros inteiros, partes dos olhos, coração e até cordão nervoso. Poucos animais podem se comparar. Se uma salamandra perder um membro ou parte de órgãos internos, ela consegue regenerá-los totalmente, uma habilidade quase mágica da natureza. 2. Espécies gigantes. Enquanto a maioria das salamandras é pequena, algumas são verdadeiros gigantes. A salamandra gigante da China impressiona com quase 2 metros de comprimento e é o maior anfíbio do mundo. 3. Vida longe da luz. Em lugares onde a luz nunca chega, algumas salamandras vivem evoluindo de forma única, sem olhos e com pele transparente ou pálida. 4. Curiosidade sobre cores. Nem sempre beleza significa perigo. Nas salamandras, cores chamativas são sinais claros de defesa química contra predadores. 5. Longevidade surpreendente.
Apesar de discretas, algumas salamandras podem viver por mais de 20 anos, repetindo seu ciclo de vida e garantindo que a espécie continue existindo por gerações. 6. Sensibilidade ambiental. Salamandras podem detectar mudanças mínimas de umidade e poluição, sendo indicadores naturais de saúde do ecossistema. Elas sentem mudanças que nós muitas vezes não percebemos. A presença ou ausência de salamandras revela muito sobre a saúde do ambiente ao seu redor. 7. Comportamento curioso. O comportamento das salamandras vai além da sobrevivência. Algumas realizam verdadeiras coreografias de cortejo ou movimentos estratégicos para se proteger e se comunicar. 8. Curiosidade final. Algumas espécies apresentam neotenia, mantendo características larvais durante toda a vida, como brânquias externas. Em algumas salamandras, a metamorfose nunca acontece por completo. Elas mantêm traços da infância mesmo na vida adulta, vivendo como larvas gigantes e adaptadas. As salamandras não conquistaram apenas os rios e florestas, elas também deixaram sua marca na imaginação humana, inspirando lendas, livros e jogos pelo mundo. 1. Mitologia e folclore. Na Idade Média, acreditava-se que salamandras podiam viver no fogo. Elas se tornaram símbolos de coragem, resistência e magia. 2. Literatura e fantasia. Nos contos e livros de fantasia, salamandras são muitas vezes criaturas mágicas, capazes de regenerar, controlar elementos ou carregar poderes místicos. 3. Jogos e cultura pop moderna. Nos jogos e animações modernas, as salamandras continuam encantando, representando criaturas misteriosas e resilientes, inspiradas na realidade e na imaginação humana. 4. Simbolismo e lições. Mais do que apenas animais, salamandras se tornaram símbolos de transformação e resistência, lembrando-nos que pequenas criaturas podem ter significados profundos. Elas simbolizam resiliência, regeneração e transformação, sendo usadas como metáforas em livros, filmes e obras de arte. 5. Curiosidade cultural. Em várias culturas, as salamandras são vistas como guardiãs da natureza, trazendo sorte e protegendo os cursos d'água e florestas. Hoje conhecemos a incrível vida das salamandras, seus corpos adaptados, hábitos únicos, defesas surpreendentes e o papel vital que desempenham nos ecossistemas. Proteger as salamandras é proteger a natureza. Cada floresta, cada rio e cada folha preservada ajuda a manter o equilíbrio do nosso planeta. Mesmo pequenas atitudes fazem diferença. Cuidar do ambiente ao seu redor garante que salamandras e outros animais continuem vivendo em segurança. Lembre-se, algumas salamandras podem regenerar membros inteiros e viver por décadas, mostrando como a vida é cheia de surpresas e adaptações incríveis. Se você se encantou com essas criaturas fascinantes, curta, compartilhe e se inscreva no canal para explorar ainda mais maravilhas da natureza conosco. A natureza é cheia de mistérios e vida surpreendente. Respeitar e proteger cada criatura é garantir que o planeta continue repleto de maravilhas para as próximas gerações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.